Então vamos lá, voltando. Então, quanto mais se movimenta o nosso campo emocional, quanto mais estímulos, mais movimentado, mais leve, mais sutil ele fica. Depois nós temos nosso campo energético. O nosso campo energético já seria o resultado das movimentações dos demais corpos, ou seja, quanto mais fluido ele for, mais energia nós temos ali acumulado. Quanto menos fluido ele for, menos energias nós vamos ter aí nesse campo energético. Então, o campo energético ele seria bem o medidor, né, então, de movimentações. Então, se a gente se movimenta fisicamente, né, então, ou seja, atitudes, ações, se a gente tem pensamentos fluidos, se a gente tem sentimentos fluidos, nós vamos ter energia para daí vender. Agora, se a gente não se movimenta fisicamente, não temos atitudes, não temos movimentação, não temos ações, a gente não tem o pensamento fluido, ou o pensamento é vago, ou fica batendo na mesma tecla, não vamos ter muita energia aí para podermos utilizar. E por fim, o campo emocional. Se no campo das emoções também não for fluido, ou se você fica ali lamentando determinada situação, né, potencializando um determinado sentimento muito pesado, muito ruim, isso também vai se refletir ali no nosso campo energético. Então, o nosso campo energético, ele é a movimentação. Então, é assim, toda movimentação que ela existe nos corpos mais densos do que o nosso corpo energético, é que vai refletir. Então, quanto mais movimentações nós tivermos nos corpos mais densos, que é o físico, mental e emocional, mais expandido é o nosso campo de energia. Porque a energia, tudo que a gente faz gera energia. Então, existe um residual nesse campo energético. Então, a gente tem os campos, só que esse movimento gera uma faíscazinha, que é uma energia, que é combustível para nós nos alimentarmos. Né? E isso vai ficando registrado, então, no nosso campo energético. O campo energético é o que sofre bastante alterações durante a terapia xamânica. Porque lá vai estar refletido as moléculazinhas de energia, as mesmas energias que compõem o universo como um todo. E se no xamanismo a gente trabalha com as 7 essências, que são os 7 elementos que compõem tudo que existe no universo, então o nosso campo energético é o que vai sentir bastante ali modificação, vai ser bastante modificado durante uma terapia xamânica. E aí, por fim, nós temos o nosso corpo espiritual. O nosso corpo espiritual, ele é o mais sutil, porém é o mais forte de todos. Ele é muito forte, muito, muito, muito forte mesmo. E aí o que acontece? Ele é indestrutível. Mas ele pode ser indestrutível, porém existe uma questão de fluidez. Quanto mais fluidos formos, né, mais fluido é o nosso campo espiritual. Ele é mais aberto, ele é mais expandido, né, ele é mais sutil. E aí, assim a gente consegue se conectar, então, a outras dimensões espirituais, né, relacionadas com essa frequência que nós enviamos para o nosso corpo espiritual. Então, o nosso corpo espiritual, por si só, ele já consegue captar muita coisa. Mas se a gente não auxilia, né, ou seja, do mesmo jeito que o nosso corpo físico, ele já está preparado automaticamente para se alimentar fisicamente, ele se alimenta, né, e nós nos alimentamos fisicamente, nós temos o nosso corpo espiritual que faz a mesma coisa, só que ao contrário. Ele já se alimenta automaticamente da espiritualidade. Porém, do mesmo jeito que nós podemos focar a nossa alimentação no físico, se a gente quer uma alimentação mais equilibrada, mais saudável, mais densa, mais leve, a mesma coisa a gente consegue fazer com o nosso corpo espiritual. Então, assim, por mais que ele esteja preparado para se alimentar de energias sutis da espiritualidade, a gente pode fazer um movimento para auxiliá-lo, que vai estar relacionado com as movimentações que nós realizamos em todos os nossos campos, em todos os nossos corpos.
Então, uma alimentação equilibrada, pensamentos fluidos, sentimentos expandidos e movimentação, né? Então, seja ela física, né, energética, né? Então, se movimentar e movimentar as suas energias, isso tudo vai potencializar para que o nosso corpo espiritual ele também vai vibrar numa frequência alta. Quanto mais fluido forem os nossos campos, os nossos corpos mais sutis, isso vai refletir automaticamente no nosso corpo espiritual. Então, por isso que é bem importante a gente ter consciência, e o xamanismo entre o xamanismo. Que o xamanismo ele traz, né, então, para nós, a consciência daquilo que nós somos e aquilo que nós estamos fazendo. Então, o xamanismo vai trazer a consciência de como estão os nossos campos, como estão os nossos corpos, e aí com isso a gente começa a exercitar para que ele fique numa frequência bacana, e aí automaticamente o nosso corpo espiritual, o nosso eu superior, vai estar extremamente conectado com as esferas mais altas do universo. E aí é quando a gente começa a sonhar acordado, começa a ter muita intuição, visualização, né? Então a gente enxerga algumas coisas, e elas podem ser tanto de forma alegórica, né, onírica, como se fosse um sonho através de uma simbologia, ou claramente, né, então às vezes até teorias, né, são passadas para nós por, por povos aí de outras dimensões mais elevadas. E aí é bem interessante, então, nós criarmos a consciência de como nós alimentamos cada um dos nossos campos, cada um dos nossos corpos. Todos eles precisam ser bem tratados. E para serem bem tratados, a primeira coisa que a gente precisa ter é noção e consciência do que a gente faz com eles. Do mesmo jeito que a gente tem noção, se a gente cuida bem do nosso corpo físico ou não, a gente começa também a ter noção se a gente cuida bem e a gente embeleza, né, os nossos outros campos, ou também não, a gente dá uma capengada com eles. Então é bem importante que todos eles estejam o mais equilibrados possível. E aí o que tem um papel bem importante na conexão, né, de todas essas movimentações energéticas aí dos campos, dos corpos, é justamente os chakras. Os chakras que dentro do xamanismo, né, da nossa tradição, a gente chama de ierês. Né? Ierê, lembra? Ierê é roda, Ierê Arapuã, roda de cura. Então os ierês são as rodas. Né? Então a gente tem 7, que são as mesmas, muito bem estudadas por todas as filosofias orientais. É o mesmo, tem a mesma função, tem o mesmo funcionamento, a mesma localização, não se altera nada. A única coisa é que a gente pode associar, né, então esses órgãos espirituais, os chakras ou ierês, a determinados elementos. Vamos então relembrar. Né? Então nós temos o chakra do alto da cabeça, que é o chakra coronário, responsável então por absorver as energias mais sutis, as energias da espiritualidade, né, as energias de vibração alta. E essas vibrações, né, então essas energias de vibração alta são captadas por esse chakra e são distribuídas tanto no nosso corpo físico quanto nos demais campos. Então essas energias de pensamento elevado vão ser enviadas para o nosso campo mental, a de emoção para o nosso campo emocional, a energia pura para o nosso campo energético e, se for partículas espirituais, para a nossa alma, né, para o nosso campo espiritual. Depois nós temos aqui o terceiro olho, que é o chakra frontal, que é o responsável pela nossa expansão de consciência, clareza na visão, no entendimento das coisas, e é onde a gente tem a clarividência, a vidência e a intuição. Ou seja, enxergar coisas que estão além da matéria. Nós temos aqui na garganta o chakra laríngeo, que está relacionado com a comunicação. Então é a expressão da nossa alma, a expressão do nosso ser. É através daqui que a gente expressa, né? Então o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, né? O que a gente está movimentando, está tudo através desse chakra aqui. Na altura do coração temos o chakra cardíaco, que ele é responsável então por absorver as energias das emoções, que é para alimentar o nosso corpo, o nosso campo emocional. E se são sentimentos densos, é mandado para baixo,
para filtragem. E aí a gente vai ter a filtragem tanto nos intestinos quanto nos rins. Se for para cima, então ele vai elevar tanto a nossa expressão, né? Então a nossa movimentação, quanto também o nosso contato com a espiritualidade. Depois no umbigo é o chakra umbilical. E ele é o que é a boca nervosa, né? Porque ele se alimenta de tudo e qualquer coisa, né? Porque ele está ali só para absorver energia. É como se fosse um grande aspirador. Ele não tem muito filtro, diferente dos demais campos. Dos demais campos não, dos demais chakras. Então ele absorve qualquer coisa, qualquer energia. Por isso que tem tanta lenda, né, quanto a gente proteger o nosso chakra umbilical para não captar energias densas, energias negativas. Mas a gente não tem que se preocupar com isso. Porque do mesmo jeito que o nosso corpo físico consegue lidar e eliminar então coisas nocivas ao nosso corpo físico, energeticamente isso também acontece. Tá? Abaixo do chakra umbilical, nós vamos ter ou esplênico ou sexual. Eu gosto bastante de trabalhar com sexual, porque se a gente for lá para o Oriente, não tem um esplênico. Eles trabalham muito com o chakra sexual, que é o chakra da vitalidade, da felicidade, da geração, né, da criatividade. Né? Então ele é um chakra super importante que dá prazer de viver. Né? Então traz vitalidade, força de vida. E é ele também, é graças a ele que a gente consegue gerar energia, gerar sentimentos, gerar pensamentos. Né? Não está relacionado só com o ato sexual em si. Né? Também faz parte. Mas não é esse o papel do chakra sexual. É que no Ocidente, quando a gente fala de sexo, é visto como algo muito feio. Né? Algo abominado quase. E não, no Oriente é visto como algo sagrado, como algo que faz muito parte da vida. Né? A vida depende justamente da energia sexual. Se não existisse energia sexual, nós não estaríamos aqui hoje. E aí, por fim, temos o último chakra, que é o que fica entre as pernas, voltado para baixo, né? No final ali da coluna, né? Do sacro. E a gente tem essa conexão com a energia do magnetismo terra, e é considerado chakra básico. Por que básico? Porque ele sustenta, ele fortalece todos os demais chakras, todas as demais movimentações. E é graças a ele estar aterrado que tudo consegue se movimentar. Né? Então, se esse chakra não está muito bem conectado com a energia da Terra, você fica muito disperso, você fica muito aéreo. E aí todas as energias, os nossos órgãos não funcionam do jeito que deveriam, porque eles fogem do equilíbrio. Então, um chakra que traz bastante equilíbrio para todos os campos, para todos os corpos, é justamente o chakra básico. E aí é uma coisa interessante, por isso que em muitas filosofias, a meditação ela é feita sentada, né? E você realmente conecta, né? Então, essa parte de baixo aqui da coluna na terra, que é para você sentir esse fluir da energia do elemento terra, que se utiliza e se conecta com o espiritual. E o espiritual vem, vai se densificando e conecta, enraiza ali no físico. Os chakras são legais de você trabalhar. Se pode ativá-los aí através de sons, através de cheiros, através de ervas, através de pedras, né? Através das penas, através de passes. Né? Então, tudo que gera um estímulo, né? Todo estímulo vai ampliar e vai potencializar a movimentação desses chakras. Do mesmo jeito que no toque, né? Então, se a gente pega e começa a tocar a nossa pele, isso vai irradiar, né? Então vai ter uma movimentação, né? Então pelo nosso sistema nervoso e tudo mais, né? Então há toda uma movimentação. Nos nossos campos mais sutis, do mesmo jeito. Então nos nossos chakras, você não precisa de super mega ferramentas. Um pequeno estímulo já vai fazer com que ali gere uma movimentação maior do que estava antes. Então não precisa se preocupar muito quanto a isso. Mas tem como você seguir as cores dos chakras, tem as essências dos chakras, tem as vogais dos chakras, e aí tudo isso são potencializadores para ativar aí os ierês, ou os nossos órgãos espirituais. Volto no próximo vídeo.